Olá, é muito bom ter você conosco participando do programa Esperança está no ar. Você já se perguntou por que tantas aflições, tantas calamidades, tantas mortes? No programa de hoje, a palavra de Deus vai mostrar sinais da volta de Cristo. Abra o seu coração para esta verdade, que você seja mais feliz, porque a esperança está no ar. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Esperança no Ar. É uma alegria estar em sua casa, estar com você nesse dia para estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo agora a um estudo que vai mudar sua maneira de ver as coisas. Vamos falar hoje sobre os sinais dos tempos. Mas antes, eu gostaria que você ligasse para cá, fizesse um contato conosco, pedindo o curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente para você. Esse curso bíblico é em DVD, algo moderno, especial, pensando em você, nós preparamos esse material. E aproveite também para ligar para um amigo, mandar um SMS rapidinho, ou um Twitter rapidinho, dizendo assim, começou o programa Esperança no Ar, liga a televisão aí, e a pessoa vai ligar e mais gente vai ouvir a palavra de Deus. Tudo bem? Agora pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos começar lendo Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nesse versículo existem praticamente dois pedidos em um só. Primeiramente, os discípulos pedem a Jesus: Que sinal haverá da tua vinda? E em seguida, quando será a tua vinda? Veja, o sinal e quando. Respondendo à primeira parte, quando, Jesus responde aqui em Mateus 24, verso 36, dizendo: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe, só Deus sabe. E Deus não nos revelou. Aliás, existem três grandes acontecimentos que Deus não revelou o dia, nem a hora, nem o mês e nem o ano. Esses três grandes acontecimentos são o dia da nossa morte, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da volta de Jesus. Essas três datas não foram reveladas ao homem. Os discípulos então perguntaram quando, e Cristo diz, ninguém sabe, só meu Pai. Mas a segunda parte da pergunta é, que sinal haverá da tua vinda? Agora sim, para falar dos sinais, Jesus apresenta uma lista enorme em Mateus 24, também Lucas 21, Apocalipse e praticamente em toda a Bíblia existem citações falando dos sinais dos tempos, falando de que Jesus está próximo, muito próximo de voltar a este mundo. Vamos agora analisar alguns desses sinais. No versículo 4, Mateus 24, verso 4, a partir daí, Jesus começa mostrando vários sinais que estão se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Está preparado? Verso 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então, o primeiro alerta de Cristo, teria enganos, viriam enganos. E Jesus diz, cuidado para que ninguém vos engane, porque o engano seria um sinal da volta de Cristo. E cá entre nós, como tem enganos por aí. Enganos bíblicos, enganos espirituais, enganos em outras áreas da vida. Jesus disse, cuidado para que ninguém vos engane. Verso 5 agora, diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Veja, eu sou o Cristo. Sabe que em Brasília tem uma pessoa que diz que é Cristo, né? E aparece aí nos programas de televisão e tal. Ele diz que é o Henri Cristo. Lá em Porto Rico, existe um outro dizendo que é Cristo também. Ele diz que é Jesus Cristo homem. E todos os membros da sua seita têm que tatuar no braço e na testa o número 666. Sabia disso? Só para citar 2 casos. Mas se você vai para a América do Norte, tem outros por lá. A verdade é que Jesus disse: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aqui em Mateus 24, verso 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Jesus continuou mostrando os seus sinais. Vamos ver outros sinais. Está preparado? Vamos para o verso 6. Estamos em Mateus 24. O 6 diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Cristo aqui fala de guerras. E eu pergunto a você, já ouviu falar de guerras? Acompanhou pela televisão a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque? E também no Afeganistão e das Malvinas, no Golfo Pérsico, a guerra do Irã e do Iraque? Quantas guerras têm acontecido no mundo durante esses anos todos? Jesus disse: vocês vão ouvir falar de guerras. Você está percebendo que cada sinal que Jesus mencionou está se cumprindo? Já observou que esses sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos todos os dias? Guerras. Veja mais, vamos para o verso 7 agora. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja, guerras, fomes, terremotos, nação contra nação. A cada dia que passa, a gente percebe os rumores de guerras, a gente vê, assiste e ouve falar de terremotos em vários lugares e de fomes, como diz o verso 7, fomes, nação contra nação e terremotos em vários lugares. Há pouco tempo atrás, teve um grande terremoto no Chile, está lembrado? Um terremoto de 8,8, em que várias cidades foram totalmente destruídas pelo terremoto e pelo tsunami que veio a seguir. Dias depois do terremoto do Chile, eu fui ao Chile, eu estava lá, depois do grande terremoto, e acompanhei alguns tremores menores. E pela primeira vez na minha vida, eu vivi a experiência de um terremoto de 5,1 na escala Richter. Foi uma experiência horrível. Eu estava na cidade de Chillán, ao sul do Chile. Era 10h50 da noite. Eu estava no hotel escrevendo um livro no meu computador, quando de repente as luzes começaram a se mexer e a minha cama começou a balançar. Eu achei que eu estava tonto, era uma vertigem, mas na verdade não era, era um terremoto. A coisa aumentou e um barulho ensurdecedor. E de repente eu olhei e vi, é um terremoto. A orientação é para não correr para a rua. A orientação é que cada pessoa deve ir para debaixo da porta, aonde tem aquela estrutura de uma porta. É o lugar mais seguro. Foram 58 segundos de um terremoto que eu vivi, mas parece uma eternidade. Para os chilenos, esse nível e esse grau de terremoto é algo comum, mas para nós brasileiros é algo terrível. E assim, cumpriu-se ali, uma vez mais, a palavra de Deus. Terremotos em vários lugares, no Chile e em muitos outros países do mundo. E o que dizer da fome e de nação contra nação e reino contra reino? Perceba que cada detalhe dos sinais dos tempos está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando vamos para o versículo 8, veja o que diz a Bíblia. Porém, tudo isto é o princípio das dores. O princípio das dores. Perceba que o terremoto não é o fim. Guerras não significam o fim.
a fome, as pestes, os problemas do mundo não são exatamente o fim, mas como diz a Bíblia, são sinais do fim. São o princípio das dores. E no verso 9, diz assim: vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados. O verso 10 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No verso 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. E quando vamos para o verso 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E finalmente no 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa lista toda de sinais que eu acabei de ler, e olha que eu só li em Mateus 24, nós poderíamos ler em outras partes da Bíblia, e você entenderia que tudo que Jesus mencionou, tudo que Jesus citou, está se cumprindo hoje, diante dos meus olhos e diante dos seus olhos. Mas eu pergunto, por que sinais tão horríveis como esses anunciam algo tão bom? Como pode os sinais tão terríveis, com tantas tragédias, anunciar a vinda de Jesus Cristo? Algo ruim anunciando algo bom. Como pode ser isso? O que a Bíblia fala sobre esses sinais e a volta de Jesus? É o que você vai saber já já, depois do intervalo. Aproveite esse intervalo para ligar para um amigo, para mandar uma mensagem para alguém e dizer assim: liga a televisão, porque agora está o Esperança no Ar. Até já.